Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Essas informações são do site Carta Capital. E olha bem, o Supremo Tribunal Federal vai realizar nesta quarta-feira a cariação entre o Marcelo Câmara, aquele golpista, fazia parte daquele grupo chamado Punhal Verde e Amarelo. É ele e o coronel do Exército, tenente-coronel do Exército, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do genocida Bolsonaro. E essa medida foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E pela determinação, o tenente-coronel Mauro Cid e o Marcelo Câmara, eles vão estar frente a frente, mais ou menos umas 11 horas, 11h30, na sede do Supremo Tribunal Federal para confrontar versões sobre a tentativa de golpe. E o tenente Mauro Cid, durante as investigações, apontou o envolvimento do Câmara em diferentes partes do planejamento do golpe de Estado na nossa democracia. Entre elas, a articulação para assassinar autoridades. Não era só o presidente Lula ou o ministro Alexandre de Moraes. Tinha mais gente nisso. E hoje essa cariação vai ser feita no Supremo Tribunal Federal. Agora, o mais importante, inclusive, foi que a Polícia Federal ela encontrou uma agenda que era do general Augusto Heleno. E está lá na Polícia Federal. E a Polícia Federal abriu para a imprensa essa agenda. E é uma agenda do general Augusto Heleno, que era o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E o general Heleno é aquele que dava uma de valentão, entendeu? O cara no bico do corvo e dava uma de valentão. Agora, a localização pela Polícia Federal, inclusive dessa agenda, traz nome de pessoas ligadas ao PT, e indicações como a BIM está de olho nele, em referência à Agência Brasileira de Inteligência, que era subordinada ao general Heleno. Agora, o general Heleno é um dos investigados no chamado caso da BIM paralela. Era um esquema que, segundo a Polícia Federal, servia para usar a estrutura do governo para monitorar o desafeto do genocida Bolsonaro. Isso no período que o genocida passou pela presidência da República. E essa agenda em qual a Polícia Federal teve acesso tem mais de 100 páginas
Em uma dessas páginas, revela a emissora, é possível ler anotações sobre o ex-deputado federal Vicente Cândido, do PT, sobre que a ABIN estaria de olho. E o deputado, apontado como o novo Vacari, João Vacari, que foi, inclusive, tesoureiro do PT, e foi, inclusive, condenado e depois teve absolvição porque não tinha prova suficiente que ele teria cometido algum crime. E o pessoal da Lava Jato queria condená-lo de qualquer jeito. Quer dizer, eles queriam condenar o juiz ladrão de Curitiba, o tal de Moro. Ele condenou um monte de gente sem prova alguma. Inclusive, um deles foi o Vacari, que depois a justiça viu o processo e viu que não tinha prova nenhuma contra, e o Vacari não tinha cometido nenhum crime. Agora, a página que cita o deputado Vicente Cândido, ex-deputado, tem um recado no topo que diz assim: falar com o presidente, que o presidente era um genocida Bolsonaro. Isso que indica, inclusive, que o general Heleno teria feito essas anotações de assuntos a tratar com o genocida Bolsonaro, que era o presidente. E não há data registrada, portanto, não há como saber o exato contexto em que foram escritas. Agora, a mesma página desse calendário, praticamente, né, traz o nome de outras duas pessoas ligadas ao PT. Alexandre Padilha, que é ex-deputado federal por São Paulo e hoje ele é ministro da Saúde. E José Eduardo Cardoso. Esse foi deputado e foi ministro na época da ministra Luísa Erundina. Da ministra, estou até pensando na Erundina. Não, da nossa presidente, a Dilma. Agora, esse José Eduardo, inclusive o hacker lá que foi condenado junto com a Zambelli, diz que o Eduardo estava traindo o PT. Isso, declarações do hacker. Agora, o Eduardo, ele foi ministro da Justiça e também da Advocacia Geral da União. Agora, além disso, é possível ler a frase Ara se aproxima da ABIN, em provável referência ao ex-procurador-geral da República Augusto Aras, bolsonarista de carteirinha, e o Booker em São Paulo. É o braço em que Brasília, que é a Polícia Federal, preparando uma sacanagem grande. Isso está escrito lá. O grupo de manifestantes diz também, o que está escrito, que tem um grupo de manifestantes chileno que pode vir atuar no Brasil. E também tem outros. Em outra página dessa agenda, apreendida pela Polícia Federal, as anotações fazem referência a um desafeto
do Jair Renan, filho do genocida, e hoje vereador lá no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E o alvo da espionagem era, segundo a agenda, o empresário era personal trainer Alain Lucena, que rompeu relações com o tal de Renan em 2021. E Lucena suspeitou estar sendo monitorado no prédio onde morava em Brasília e acionou a Polícia Federal. Foi identificado que o suspeito era um agente da Polícia Federal, que na época estava cedido à ABIN, então subordinada ao general Heleno, e isso tudo anotado na agenda do general Heleno. E também na agenda estava escrito, abre aspas, após notícias da imprensa que o filho do presidente estava utilizando um veículo cedido por um estranho. Apenas apuramos que o referido carro, na realidade, estava de posse de outra pessoa. Na verdade, o filho do presidente, cuja segurança é de responsabilidade do GSI, nunca utilizou aquele carro. Ele é filho do presidente, portanto, a atribuição da BIM verificar o fato, e fecha aspas. E as anotações dessa agenda possivelmente fazem referência a um caso de 2021, quando o filho do Bolsonaro teria sido presenteado com um carro elétrico, avaliado na época por R$90 mil, dado por uma empresa que teria negócio com o governo. Entretanto, o veículo teria sido repassado para Lucena. O general Heleno não se pronunciou sobre o conteúdo das anotações apreendidas pela Polícia Federal. Agora, é o fim da picada esses bolsonaristas, fascista, golpista, inclusive esse general Heleno. Esse general Heleno é um canalha de primeira. É um canalha de primeira. É o fim da picada. Agora, por exemplo, eu acho que a Câmara dos Deputados, inclusive, deveria tomar atitude contra o comportamento do Eduardo Bolsonaro, que ele está fazendo sabotagem contra o Brasil. Inclusive, diz que ele vai entregar um dossiê na Casa Branca. Agora, esse deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, é o partido que só tem bandido. Que, inclusive, nesta quarta-feira, uma série de reuniões em Washington para entregar a auxiliares do presidente dos Estados Unidos, o Trump, um dossiê sobre os impactos políticos da aplicação dessa lei global chamada Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, segundo o parlamentar, a ofensiva americana teria surtido efeito no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, mesmo após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do genocida Bolsonaro. E a leitura apresentada
no documento é que o sistema estaria digerindo a ação do Trump e que medidas devem ser mantidas para isolar o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Agora, ao lado do ex-comentarista, daquele que é neto de um ditador, que é o Paulo Figueiredo, e articulações que eles estão fazendo, os dois, contra autoridades e empresas brasileiras. O Eduardo, inclusive, pretende convencer o Trump de que a estratégia foi bem sucedida ao tensionar nos bastidores o Supremo Tribunal Federal e fortalecer a oposição no Legislativo. Agora, essa pressão que o material do Eduardo e também do tal de Paulo Figueiredo, dois canalhas, eles afirmam que o ministro Alexandre de Moraes não consultou a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, nem os ministros próximos do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. E antes de fazer a prisão domiciliar do genocida Bolsonaro. Eles sustentam que essa decisão teria sido tomada para evitar resistência interna. E esse dossiê aponta para desconforto nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, inclusive com os conselhos do ministro Gilmar Mendes e do Barroso, para que o relator maneirasse as suas decisões. Agora, o documento também associa a reação do Congresso ao cenário aberto pelas sanções à oposição que liderou recentemente uma rebelião para incluir a anistia aos terroristas e, inclusive, para o genocida Bolsonaro. Agora, diz que fez um acordo com o Arthur Lira sem o aval do atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e prevê a votação de um projeto que inclui ainda o fim do fórum privilegiado para parlamentares. Quer dizer, e nesse imbróglio todo, sabe o que eles querem? Eles querem deixar livre, leve e solto os deputados corruptos que estão metendo a mão na grana da população. Porque para os aliados do Bolsonaro, essa mudança na Câmara dos Deputados libertaria os deputados e senadores da chantagem, ele diz, da chantagem do Supremo Tribunal Federal e aumentaria a chance de aprovação da anistia. Só que não vai ter anistia. Não vai haver anistia. Agora, o relatório desses dois canalhas que estão nos Estados Unidos também destaca o apoio público de 41 senadores bolsonaristas para fazer o impeachment no ministro Alexandre de Moraes. Só que esse número
não é o suficiente, porque tem que ser 54 votos necessários para a cassação. E a pesquisa do Instituto de Planejamento Estratégico, IBESP, que é favorável ao bolsonarismo, serão apresentados para reforçar a narrativa dos dois canalhas ao governo Trump. Agora, a entrega desse dossiê ocorre num momento de tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso após o cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. E o diálogo entre Brasília e Washington tem sido restrito aos poucos encontros com reuniões de chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio, e as conversas bilaterais entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário do Comércio, Howard Lutnick. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele está tentando avançar nos Estados Unidos com essa narrativa do Trump não recuar nas sanções de isolamento do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E é questão de tempo, ele diz. Só que o negócio é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes não está nem aí com essas medidas desses dois canalhas, que inclusive eu acho que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deveria tomar uma providência e colocar esse bolsonarista safado, sem vergonha, traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, e caçar o mandato desse idiota. Agora, eu não entendo por que o Hugo Mota não está fazendo isso, vendo a imprensa toda, o mundo inteiro vendo que o Eduardo Bolsonaro está traindo. Ele é o traidor da pátria. E isso está na Constituição. E por que o Hugo Mota não caça o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro? Por que ele não faz isso? Está demorando demais. Ele está esperando o quê? O que ele está esperando? Será que ele está esperando um novo golpe na nossa democracia? É isso? Porque o Hugo Mota também é um palerma. Os caras se apoderaram lá da mesa dele e ele ficou com medo de encarar os caras. Ele é presidente da Câmara. É um dos maiores cargos que tem na nossa República. E ele ficou com medo. Ficou com medo. É o fim da picada. Cara medroso. Tem que caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Tem que caçar o mandato. Porque eles estão querendo sacanear o Brasil. Eles querem outro golpe, já não chega a tentativa que teve os deputados tomando a mesa do presidente da Câmara. Então, o Hugo Mota tem que tomar uma providência.
Tem que pelo menos dar uma de homem. Não é porque veste calça. Entendeu? Então tem que honrar a calça que veste. Tem que chegar lá e botar ordem na casa. Não é deixar esses fascistas todos tomarem conta da Câmara dos Deputados. Tem que tomar uma atitude, porque eles querem dar um golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, para implantar uma ditadura militar. E ditadura militar nós já tivemos, nós não queremos mais. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.